Capítulo 1. Maria Flor de Cristo. Despediu-se da esposa e dos filhos enquanto era empurrado para dentro daquele lugar intermediário, onde a vida e a morte alternavam cumplicidades. No coração acreditava que não escaparia. Quando os procedimentos tiveram início, mergulhou em escuridão abissal e, numa fração de tempo que não sabia definir, abraçou a si mesmo e entregou o seu espírito. Era o dia 28 de abril de 1998. Quando despertou, soube que o transplante havia sido um sucesso. Dentro dele, entretanto, havia a sensação de que aquela realidade para a qual voltara já não era a mesma realidade que tinha deixado. De volta ao seu país, Abelardo encontrava os amigos e contava como estava se sentindo. Às vezes eu penso que o transplante foi de alma, dizia. Sentia que havia outra energia pulsando dentro dele. Sentia que havia uma outra energia pulsando nele de modo latente. Era como se estivesse possuído por um mundo de sentimentos e intuições que não conseguia associar a nada que fizesse sentido no seu mundo. E como se o coração que agora nele habitava tivesse sua própria agenda emocional e não abrisse mão de praticar seus próprios ritos interiores, impondo alegria quando ele estava triste, tristeza quando ele estava alegre, ou antipatia quando ele sabia e sentia que estava sendo bem tratado. E mais, ele não aguentava inebriar-se com cheiros que antes ignorava, balançar-se gostosamente ao ritmo de músicas que antes não apreciava, reconhecer beleza interior em homens nos quais antes só via músculos, desejar comer comidas estranhas que jamais fizeram parte de seu cardápio e, sobretudo, viajar para regiões remotas pelas quais jamais se interessara antes. Além disso, Abelardo Ramês II sentia que a sua visão de vida mudara, dando-lhe a impressão de que este mundo estava sendo habitado ao mesmo tempo, paralela e simultaneamente pelo passado, presente e futuro. Queria uma resposta, por isso leu muito. No único livro encontrou centenas de narrativas idênticas ao que sentia, e também muitos outros relatórios científicos que davam conta do mesmo fenômeno. Atribuíam ao coração não apenas o papel de bomba de sangue, mas o de detentor de memórias emocionais mais profundas em estado bruto, não elaboradas e filtradas pelas censuras exercidas pelo cérebro. Inconformado com sua situação, viajou outra vez à terra de Merlin, onde sofrera o transplante. Lá, com a ajuda do Dr. Isaac Harbaugh, um dos médicos que o operara, descobriu quem era a pessoa que lhe doara o coração. Ao aproximar-se da rua onde a doadora vivera, começou a sentir impulsos estranhos lhe visitando a alma. Olhou para um parque e sentiu paixão, como se naquele lugar um dia tivesse namorado. Viu um cachorro andando pela calçada e teve desejo de pará-lo para trazê-lo ao colo, pois o animal lhe correu ao encontro, fazendo-lhe com o rabinho saudações de intimidade. Contemplou um jardim florido e chorou, como se nele tivesse um dia meditado. Parou, enfim, quase sem precisar confirmar o endereço, diante da porta de uma casa que seu coração chamou de lar. Então bateu palmas, mas era como se não precisasse. Quando um homem de pele escura e cabeça embranquecida abriu a porta, subiu-lhe ao coração um desejo enorme de saltar-lhe nos braços e chamá-lo de pai. Desculpe, meu nome é Abelardo Ramês II. Vim até aqui porque recebi o coração de sua filha. O homem convidou-o a entrar e pediu licença para também chamar sua esposa. Uma senhora entrou na sala e olhou para ele. O que é, isto é tudo e tudo é, disse ela. O que é isto? Que coisa mais interessante!
Não sei, mas a nossa filha sempre dizia isto. O que é, isto é tudo e tudo é. Desde a operação que essa frase não me sai da cabeça. Que coisa mais interessante. Os pais de Verônica eram calmos e sutis. Eles contaram a Abelardo as grandes marcas da vida da filha. As histórias eram assustadoras. Era como se o que diziam fosse tudo o que vinha sentindo nos últimos meses. O que mais o impressionou, no entanto, foi saber que a filha deles sonhava muito e às vezes acordava sem a certeza se o que vira no sonho era fantasia ou realidade, de tão nítidas que eram aquelas produções noturnas. Ela afirmava que em sonhos visitava lugares e épocas diferentes da história e dizia que, se pudesse, mudaria seu nome para Maria Flor de Cristo. Verônica, veroícone, imagem verdadeira, é lindo o nome. E é disto que preciso, de uma imagem verdadeira. Então contou aos pais da moça o que lhe vinha acontecendo. Depois agradeceu a atenção que lhe haviam dispensado e despediu-se. Ela gostava muito de ler o livro de Enoque. O quê? Ela gostava muito de ler o livro de Enoque. O que? Não entendi. Ela lia muito o livro de Enoque. Repetiu a mãe de Verônica em tom mais alto, porque Abelardo já estava dentro do carro e não escutava muito bem. Ele acenou para eles e partiu. Ao voltar para casa, as coisas não melhoraram. As angústias continuavam e ele já não conseguia mais se sentir produtivo. Trabalhava, mas nada tinha significado para ele. Muitos notavam que havia uma grande mudança acontecendo em sua vida. Muitos notavam que havia uma grande mudança acontecendo em seu interior, mas ninguém sabia o que era e nem em como ajudá-lo. Na sua esquisitice e proximidade distante de tudo, Abelardo percebeu que a melhor coisa a fazer era voltar à sua terra natal e tentar se reencontrar. Assim, decidiu voltar à Amazônia. Propôs à família que fizessem aquela viagem juntos, mas percebeu que aquilo era impossível. Todos tinham as suas próprias vidas, as suas próprias agendas, e já não eram crianças, para que ele os levasse de um lado para o outro. Sentindo a ansiedade crescer, decidiu que era hora de partir. Como não soubesse o que iria acontecer, escreveu uma carta aos filhos, parentes e amigos, entregou-a à esposa, fez uma cópia para si mesmo e partiu, sem prazo para retornar. No fundo, um sentimento apocalíptico o possuía. O mundo, conforme ele o conhecera até então, iria acabar. Estranhamente, ninguém que ele amava morreria, mas ele jamais seria naquele mundo quem um dia fora. Seria apenas um pouco do alguém de outrora, mas com outra face. Assim foi para o aeroporto e partiu, sem dizer exatamente para onde ia e sem a certeza se jamais voltaria. Capítulo 1. Maria Flor de Cristo. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Profeta Ezequiel. E no capítulo 2, a conexão com o livro. Maravilha! Maria Flor de Cristo, Verônica, que era apreciadora do livro de Enoque, livro sagrado, e que será tratado neste livro aqui, Nefilim, de autoria de Caio Fábio. Este livro tratará de todo o livro de Enoque, livro sagrado da cultura humana. Um abraço, amado mestre Rogério Ribeiro.